noite a todos mais uma vez. Prefeito Márcio Lacerda, quero lhe dizer que a sua responsabilidade é grande. Não porque nós estamos aqui com o Brasil reunidos, né? Nós temos aqui todos os conselhos regionais de administração do Brasil, dos 26 estados mais do Distrito Federal, na nossa 4ª convenção. Essa convenção é realizada a cada 2 anos e congrega vários funcionários, colaboradores de cada conselho regional e que vêm aqui debater, atualizar, enfim, a sua função para poder melhorar a sua capacidade de gestão dentro dos seus regionais. E lhe digo que a sua responsabilidade é muito grande, evidentemente que nós sabemos da sua história um pouco, né? O senhor vai poder contar um pouco mais hoje, porque nós acabamos de ter uma palestra de um gestor que faz, digamos, uma excelente gestão na sua empresa, da Itaipu Binacional, Jorge Samek, e é uma binacional. Então, ela é uma empresa pública em duplicata, atende 2 países, né? E nós, com a preocupação que temos com a gestão pública hoje, o Conselho Federal criou uma Câmara especial para isso. Nós temos uma Câmara de Gestão Pública justamente porque a demanda de informações é tão grande quanto a preocupação ou a dificuldade do gestor público conduzir bem o seu município, o seu estado, né, até o país, é que nós estamos preocupados em debater isso com maior intensidade. Então, em nome da coordenação da 4ª Convenção, já agradeço a sua presença antecipadamente e já passamos ao seu currículo. Prefeito Márcio Araújo de Lacerda, administrador de empresas, aos 17 anos mudou-se para Belo Horizonte, onde estudou na Escola Técnica Federal e conseguiu seu primeiro emprego em 1965 na Companhia Telefônica de Minas Gerais. Foi militante político durante a ditadura militar, iniciou uma trajetória de sucesso como empresário, criando 2 empresas de telecomunicações com atuação em 16 estados brasileiros, além de Chile e Bolívia. Em 2003, assumiu a função de secretário executivo do Ministério da Integração Nacional. De abril de 2007 a maio de 2008, foi secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Em 2008, foi eleito prefeito de Belo Horizonte. Em 2012, foi reeleito em primeiro turno. Foi considerado por 3 vezes consecutivas o melhor prefeito do Brasil pelos institutos Datafolha e Ibope. Então, vamos ouvir o nosso palestrante, Márcio Lacerda. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, colegas. Eu queria agradecer de coração estar podendo compartilhar com vocês aqui esse momento, essa noite, que me dá muita alegria, me deixa muito honrado. Eu queria saudar o administrador Sebastião Luiz de Mello, do CRA do Mato Grosso do Sul, presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador Sérgio Pereira Lobo, do Paraná, vice-presidente do Conselho Federal, o administrador Gilberto Serpa Grebeller, presidente do Conselho Regional de Administração do Paraná, e a Sônia, minha conterrânea, presidente do Conselho em Minas Gerais, demais presidentes, conselheiros federais, regionais, funcionários e demais participantes desse encontro. Eu ouvi aqui meu breve currículo. Realmente, meu currículo não é muito longo, muito recheado de realizações, não. Eu tive poucas experiências, mas experiências, eu diria, bastante intensas, bastante profundas, e eu acho que na vida a gente só deve aceitar uma missão, se associar a um empreendimento, se a gente achar que realmente
está se alistando em uma missão e tem o compromisso de apresentar resultados. Eu fui criado em cidade pequena do interior, mãe professora, pai topógrafo, funcionário federal, depois estadual, e, infelizmente, desde pequeno, sempre tive muito acesso a leituras, a cultura geral, né? Essa vontade de entender o mundo, suas complexidades. Mas o fato de poder ter começado a minha vida como técnico de nível médio, né, na área de eletrotécnica, me ajudou muito, porque desde muito cedo estive envolvido em missões, digamos, de engenharia bastante complexas e tinha dúvidas sobre o meu futuro, se devia estudar engenharia ou não. Tinha feito um teste vocacional de geologia ou agronomia como primeira opção, mas trabalhando como técnico, envolvido na solução de problemas complexos de uma empresa complexa, a interrogação sobre como funciona, né, como funcionava toda aquela estrutura e seus vínculos com o governo, e também toda aquela preocupação na década de 60 com a questão política, com a economia brasileira, acabaram me levando para a Faculdade de Ciência Econômica da UFMG para fazer o curso de administração. E eu acho que foi uma decisão correta, absolutamente, e tive a oportunidade de fundar uma empresa já aos 29 anos, e apenas um detalhe, na realidade eu virei empresário porque tive as portas fechadas a emprego anterior, uma certa dificuldade, porque passei quase 4 anos preso em função de militância política, lá dos 20 anos. Mas eu digo que o fato de ter sido empresário foi muito marcante na minha experiência. Vocês todos sabem, o Brasil, quem conseguiu sobreviver aos anos 60, 70, 80, 90, realmente, né, eu não digo que foi um herói, mas teve que batalhar muito, dadas as diversas moedas, os diversos planos econômicos, inflação galopante, etc., que todos enfrentamos. Mas sempre com participação política, no mínimo, através de entidades de classe, de todo tipo, tanto em Belo Horizonte, como Rio, São Paulo, com muita presença em Brasília. Então, nunca deixei de ter o lado, vamos dizer, a preocupação com a questão mais ampla na minha vivência. E, em 2007, preocupado com os rumos do não 2007, 97, desculpem, do governo Fernando Henrique. Eu achava que não estava conduzindo bem a economia, a política. Eu vi no papel que o Ciro Gomes tinha naquele momento uma mensagem que eu achava que tinha a ver com a minha visão de país naquele momento. Meio que me alistei, né, entre aspas, naqueles que estavam mais próximos dele. Trabalhei na campanha e fui parar no Ministério da Integração Nacional como secretário executivo no início de 2003, governo Lula, e realmente acreditando na possibilidade de transformação que o Partido dos Trabalhadores, com a sua aliança, naquele momento, propunha ao país. E foi uma experiência muito proveitosa e aprendi muito sobre a questão nacional, o desenvolvimento regional e outras questões similares. Ciro Gomes foi um belíssimo professor e, apesar de ter chegado, nunca ter trabalhado no serviço público e colocado como segundo ministério sem nenhum treinamento, mas valeu a pena. E depois, como secretário de Desenvolvimento Econômico, já no segundo mandato do senador Aécio Neves, pude também me aprofundar mais na questão econômica, na questão regional,
na questão metropolitana. Essa é uma grande questão no Brasil hoje, mal resolvida, questão metropolitana. E, um ano e pouco depois, saí para ser candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, e já numa tentativa de vários líderes de criar uma, eu diria, uma alternativa político-partidária nova, porque naquela aliança tínhamos Fernando Pimentel, do PT, Aécio Neves, do PSDB, o presidente Lula apoiando a ideia, e Eduardo Campos e Ciro Gomes também apoiando. E, naturalmente, foi uma conjunção política que não prosperou em 2012, não porque eu não quisesse, porque eu acho que partidos que estão em confronto hoje, como o PT e PSDB, têm muito mais coisa em comum, né, digamos, no lado bom de cada partido, do que, de fato, divergências irreconciliáveis. Mas o fato de ter essa conjunção política na minha aliança e, ao mesmo tempo, ter o privilégio, Belo Horizonte tem esse privilégio, de herdar, digamos, a administração de uma prefeitura onde, ao longo dos últimos 20, 25 anos, a cidade teve bons prefeitos, sem grandes descontinuidades administrativas, a doutora Sônia aqui pode estar confirmando, né? E, digamos assim, a cidade não teve uma quebra dramática em planos de governo. Isso realmente é um privilégio, que todos sabem as dificuldades que a maioria das cidades tem com a descontinuidade administrativa, e isso é um problema que nós, gestores públicos ou não, até como eleitores, temos que nos preocupar para o futuro. Como assegurar a continuidade dos bons projetos, em relação aos quais o conjunto da sociedade tem eu diria, um consenso, uma convergência de que aquilo é permanente como objetivo dos eleitores. Bem, bem na correria, essa semana, eu montei aqui um calhamaço de slides, mas eu acho que eu não vou, não vou cansá-los. Posso até depois deixar uma cópia para quem tenha interesse, mas alguma coisa aqui devo mostrar, sim. E eu diria... Bom, eu acho que, passando rapidamente, saltando aquilo que não, de fato, não tem um interesse do tema central, eu acho que vale a pena, para poder chegar, digamos, de uma forma mais organizada, àquele ponto que eu queria abordar, que é a experiência da gestão em Belo Horizonte nos últimos 5 anos. Está bonita na foto a cidade, hein? Eu digo, corresponde à realidade, né? Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, primeira vez que ele foi a Brasília, ele foi comigo, né? Aí eu perguntei, fulano, o que você achou? Ele disse assim, na revista Manchete era mais bonita, né? Mas era aquele tempo da poeira, né? Tal, mas hoje está bonita a Brasília também. Bom, eu me atrevi a falar de alguns conceitos, mas eu vou passar. Na minha formação, eu queria destacar esse ponto. Quando eu estudava administração, fui trabalhar numa empresa de engenharia de telecomunicações, antes de ser empresário. E o presidente me deu lá algumas funções. E eu, de repente, me vi com uma certa dificuldade em aplicar os conceitos que eu estava estudando para melhorar o desempenho. Mas, de repente, eu me dei conta que eu estava muito focado
nas atividades meio. E, de repente, começou a me cair na mão livros do Peter Drucker, que eu considero um dos papas, né, da gestão moderna, e aquilo, para mim, foi um pouco de choque, né, e porque na escola a gente não via. E o Drucker foi o introdutor, eu diria assim, da gestão por resultados, né, de estar focado nos resultados no dia a dia, entender que os resultados da administração estão fora da instituição, da empresa, não dentro dela estão, de fato, os meios. E, então, é um pouco assim, eu diria como homenagem ao Drucker, que eu passei umas anotações, né? E eu gosto muito quando ele diz que o sucesso da gestão de um grupo de pessoas está em combinar de maneira adequada a força de cada um. Ter um conjunto equilibrado, onde as forças, as qualidades se complementem e, digamos, as dificuldades ou as chamadas fraquezas não sejam um empecilho, uma dificuldade, não provoquem danos. E isso, naturalmente, é muito claro, porque nem todo mundo é perfeito. Eu, pessoalmente, sempre gosto de me cercar de pessoas que saibam muito mais do que eu em várias coisas. O papel do dirigente é muito mais como o técnico de futebol, né? Ele não precisa marcar gol pessoalmente, mas ele tem que organizar o time para que o time marque gols. É uma metáfora muito simples, mas que eu acho que reflete bem essa necessidade, né? Nós precisamos ter missão, precisamos de ter valores, precisamos de ter metas, indicadores, resultados e que sejam entregues para alguém, né? O objetivo de um hospital é paciente curado. O objetivo de uma empresa ou de um departamento de limpeza de uma cidade é ter a cidade limpa. Existem indicadores facilmente mensuráveis para verificar se isso está sendo feito. Bem, se nós tirarmos ali o modelo colonial português e alguém só lê aquela parte de baixo, né, falando tínhamos um organismo autoritário, complexo, frágil e ineficaz, caracterizado pela centralização, ausência de diferenciação de funções, profusão de normas, formalismo e amorosidade. Isso, apesar do período colonial português ter terminado há tanto tempo, determinadas organizações, ainda hoje, você, né, verifica que tem ainda esse caminho aí para a mortalidade. Muito rapidamente, a construção do Estado Nacional, no século XIX, a República Velha, as três grandes modernizações que o Brasil teve no século XX, na administração, 1938, depois 1967, coincidentemente, duas ditaduras, e em todas as duas foram geradas uma profusão de novas empresas, fundações, autarquias, porque se entendia que o modelo de administração direta existente não funcionava. Era burocratizado, ineficiente, mal pago, não preparado. E, se verificar o governo Juscelino Kubitschek, na década de 50, do seu plano de metas, apenas 5% do investimento foi feito através da administração direta, ou seja, aquela estrutura que ele herdou do governo Getúlio, e mais alguma coisa que foi criada
no início dos anos 50, é que permitiu que se desse aquele salto de investimentos no Brasil. Então, tivemos reforma de 67, a de 95, e nós ainda temos hoje, na nossa gestão pública, alguns problemas. O patrimonialismo enraizado, inclusive não só necessariamente na acumulação de riqueza através da função pública, mas também na sustentação e ampliação do poder pessoal e partidário. A burocracia ortodoxa e tradicional e a gestão por metas, por resultados, mais moderna. E não tenhamos ilusões sobre isso. Dentro da minha própria administração, nós temos, em maior ou menor grau, a presença dos três tipos. Por quê? Não se faz uma revolução cultural em uma gestão. Então, todos os senhores e senhoras sabem que isso ocorre no dia a dia. E, atualmente, a gente ainda tem um grande problema, a excessiva centralização do governo federal. Quem convive com os prefeitos sabe das queixas de mais e mais atividades transferidas e menos recursos, aparelhamento partidário do Estado, um grau de corrupção que certamente não é maior que no passado, mas ficou mais evidente, e uma grande dificuldade na questão da imunidade e da impunidade. E é isso que a sociedade não aceita, continua não aceitando, e aí estão os protestos para confirmar. Na eleição de 2008, foi um processo, até pelo ineditismo da aliança política que se fazia, a minha candidatura só foi confirmada, de fato, no final de junho, início de julho. E tivemos ali 45 dias para fazer um plano de governo, uma proposta para enfrentar a campanha eleitoral. Foi um bom trabalho, eu penso, e lá com 170 propostas, mas procuramos trabalhar desde a vitória na eleição até o dia 1º de janeiro para preparar um plano de 3 meses, apresentar resultado nos primeiros 3 meses. E já a partir de janeiro, durante 6 meses, conseguimos detalhar muito um plano de 4 anos e um plano estratégico de 20 anos. Em agosto, conseguimos entregar um plano estratégico de 20 anos, vou falar um pouquinho mais adiante, e eu falo isso inicialmente porque eu sempre comento isso com os meus amigos prefeitos. O administrador que perde o primeiro ano, dificilmente ele vai chegar ao final dos 4 anos com um bom resultado. O tempo é muito curto e o primeiro ano é aquele ano realmente de se fazer as transformações. Eu anotei algumas lições, e não vou me alongar, apenas para deixar registrado, que é o valor do planejamento de médio e longo prazo. Procurei fazer isso nas minhas empresas e posso dizer que tive um bom resultado como empresário, sempre pensando no longo prazo, pensando na inovação. E fiz isso em Brasília, fiz no governo do Estado, apesar do pouco tempo. Então, essa construção de cenários, antecipação de problemas, né, e procurar ter uma visão de futuro e metas de médio e longo prazo. O valor do método e da disciplina de execução, a capacidade do macro, né, da estratégia,
para o micro, projetos, ações e recursos. O valor do trabalho com equipes preparadas e bem alinhadas, o esforço permanente de formação, capacitação e motivação. Isso não é novidade para ninguém. E procurar, apesar das limitações legais, trabalhar com a meritocracia. E aí enfrentar os sindicatos, né? Enfrentar o corporativismo, enfrentar o atraso da visão pretensamente justa ou falsamente de esquerda, de que é preciso nivelar todo mundo por baixo, ou por cima, se for possível, né? A importância da inovação, ou seja, está difícil de um jeito, vamos buscar de outro. Vamos tentar encontrar as novas oportunidades, principalmente na busca de fonte de financiamento. E a liderança principalmente através do exemplo, da presença, do trabalho duro. Controlar meu tempo aqui. Começamos às 19, foi? Um pouquinho antes. Bom, então, numa simplificação, trabalhar com planejamento e visão de longo prazo, trabalhar com e para as pessoas e trabalhar com parcerias. Não é possível se fazer tudo só com o esforço interno, digamos assim. Então, montamos uma estratégia de desenvolvimento que a cidade que queremos em 2030, né, seus objetivos e metas de longo prazo, as estratégias de desenvolvimento, como fazer a gestão estratégica, a concepção do plano e cenários para o futuro. A dinâmica que foi empregada, e esses documentos estão todos presentes no site da Prefeitura, avaliação situacional da cidade, da região metropolitana, do Estado, a análise exploratória dos temas críticos para o futuro, mapeamento de tendências e construção de cenários, e aí o trabalho de grupo, que foi bastante extenso, interna e externamente à Prefeitura. Fizemos consulta pública, chegamos à primeira versão em 2009 e uma pequena revisão em 2010. Então, que cidade nós queremos? Que estado nós queremos? Que país nós queremos? Qual é o nosso problema? Temos que fazer primeiro as perguntas corretas. As pessoas, às vezes, já têm respostas para as perguntas que nem foram feitas, né? Então, a gente tem que ter humildade de perguntar a nós mesmos e a todos aqueles que tenham opinião ou que queiram opinar. E daí, indo para o micro, fizemos orçamento, cronograma e plano de ações. E tem agora nós temos aqui uma... Quando se fala de futuro, é preciso trabalhar com cenários. E, analisando todas as tendências e todas as dificuldades e vontade de superar limites, nós aqui não dá para ver naturalmente, mas são cenários possíveis em números, e fizemos esse tipo de curva para N indicadores, procurando nos compararmos com cidades existentes no mundo hoje, e cujo nível de qualidade de vida nós gostaríamos de alcançar em 2030. E os principais elementos que podem definir um avanço sustentável na qualidade de vida, nós temos, aqui não aparecem os eixos, né?
Nesse eixo aqui, nós temos o grau de desenvolvimento econômico, o crescimento do PIB, a acumulação de riquezas na região, no Estado e no Brasil ao longo dos anos. E nesse eixo de cá, o grau de concertação político-social alcançável, pelo menos na nossa região metropolitana. Se nós tivermos o melhor dos cenários, um bom crescimento econômico e um bom grau de concertação a respeito das prioridades, dos objetivos e da forma de fazer, em 2030 nós poderemos ter um belo horizonte. No outro extremo, uma estagnação econômica e nenhum grau de concertação política institucional, podemos até voltar no passado. E aí, 2 horizontes intermediários, dependendo do comportamento desses indicadores. E aí, eu acho que existe a principal dificuldade que eu comentei agora há pouco. Nós temos uma dificuldade no Brasil, nas cidades pequenas, nas médias, nas grandes, nos estados, das elites, e quando eu falo elites, são as elites pensantes, as pessoas que se preocupam com o futuro, no meio empresarial, político, das igrejas. Quem se preocupe realmente com o futuro, de sentarem, apesar das diferenças comerciais, políticas, ideológicas, dizer em que nós concordamos, quais são os pontos a respeito do melhor futuro com os quais nós concordamos e não vamos brigar em torno deles. Isso nós não somos capazes de fazer. Nós não temos ainda a maturidade como sociedade de fazer isso, portanto fica difícil fazer um projeto de cidade ou de país. Então, eu quero ver se consigo terminar o mandato com um plano para 2040 e que a eleição de 2016, na minha sucessão, se faça em torno de um debate sobre o futuro da cidade. Eu acho que é a melhor contribuição que eu, como dirigente, posso fazer. Bem, todos sabem, bons administradores, que são a estrutura básica de um plano estratégico, né? Se parte com a visão de futuro. Nós gostaríamos de ter, em 2030, uma cidade de oportunidades, sustentável e com qualidade de vida, já com metas e indicadores intermediários para 2015 e para 2030, sustentados por objetivos estratégicos e estratégias de desenvolvimento. E nós trabalhamos com 12 áreas de resultado, que são essas aí, as tradicionais, como saúde, educação, prosperidade, modernidade, direitos, etc. E, só para mostrar, muito rapidamente, um resumo da definição da visão de futuro, o que é uma cidade de oportunidade, sustentável e de qualidade de vida, os objetivos estratégicos que sustentariam essa visão de futuro, e aqui as estratégias de desenvolvimento. E nós chegamos com um mínimo, temos outros, de indicadores de qualidade de vida que precisariam melhorar até 2030. E esses são as capas dos documentos que sustentam esse trabalho e que estão na internet. E a ferramenta operacional, digamos assim, que nós usamos para sustentar esse trabalho é um programa chamado BH Metas e Resultados, que foi construído, então, uma estrutura que não é grande, partiu dos programas de governo, da primeira e da segunda eleição. Esse da eleição de 2012, o programa de governo, tem as 12 áreas de resultado, 40 projetos macro e
cerca de 500 ações. E nós colocamos na internet, apenas ali rapidamente, uma página onde as pessoas que queiram podem acompanhar o desenvolvimento dos projetos. Do ponto de vista operacional, é muito simples, é um modelo de gestão universal, tradicional, mas para cada projeto dos 40, nós temos um gerente, ali embaixo, gerente de projeto, ele responde a um secretário ou a um diretor de empresa, por sua vez tem o seu superior, um grupo executivo, e um projeto pode estar aí em 1, 2 ou 5 secretarias ou empresas, e, naturalmente, esse grupo executivo respondendo ao prefeito. Bom, a estrutura, naturalmente, dentro do modelo de gestão pública, tem que estar amarrada no orçamento anual, no PPAG, e nós, dentro do conceito que falamos no início, de trabalhar em parcerias, nós, naturalmente, precisamos de apoio dos governos federal, estadual, do setor privado, organizações sociais e as instituições de fomento. E foi possível dar um salto nos nossos investimentos de 37% entre o primeiro período realizado e a projeção para o segundo. Uma outra tradição de Belo Horizonte, eu diria uma vantagem, um privilégio de Belo Horizonte, que desde o início dos anos 90, a questão de democracia e gestão participativa se transformou num valor da cidade. Hoje, se um prefeito vier no futuro e tentar centralizar o processo decisório, ele vai sofrer um impeachment, provavelmente. Porque está em tal forma enraizado na cidade que, às vezes, os processos são lentos, mas são sustentáveis porque se procura discutir bastante, há muita polêmica, muita crítica, mas quando se faz, há um apoio social. E, para isso, nós evoluímos um pouco, criando na nossa gestão uma secretaria adjunta de gestão compartilhada. O orçamento participativo é uma tradição de Belo Horizonte, desde 93. Nós inovamos com um planejamento participativo regionalizado em 40 sub-regiões da cidade, e isso tudo está sustentado por uma miríade de conselhos e colegiados municipais. De fato, se vai até o nível de comissão de saúde de cada unidade de saúde, nós temos mais de 400 colegiados na cidade. Todas as conferências e fóruns municipais, e uma inovação que nós estamos experimentando na área de cuidado da cidade, limpeza urbana, o cidadão auditor. Nós temos cerca de 60 mil pessoas recrutadas com contrato assinado como voluntário, de acordo com a lei federal, que recebem uma ou mais chamadas automáticas por semana, perguntando se tal serviço foi realizado, de limpeza, varrição, capina, etc. Ele responde teclando 1 ou 2, sim ou não, isso é processado num programa, e a gente tem, então, um mapa da cidade com relação à frequência real executada de serviços. Naturalmente, os 60 mil não respondem com tanta regularidade, mas nós temos aí acima de perto de 40 mil que são mais frequentes. O planejamento macro é importante, mas, na realidade, há uma série de planos que sustentam e que fazem a integração das políticas na consolidação do planejamento. Na área de habitação, do saneamento, o plano diretor macro, planos específicos de cada favela da cidade,
plano de mobilidade, plano viário, planos diretores regionais, etc. Estou quase concluindo. Então, voltando mais uma vez ao mestre Peter Drucker, nem o nível de produção, nem os resultados obtidos são, por si sós, uma medição adequada. Tanto quanto um ser humano, uma organização também necessita de diversas medições para avaliar sua saúde e seu desempenho. Os resultados, como eu disse, como Peter Drucker disse, existem apenas no exterior. O resultado de uma escola é um aluno que aprendeu. E eu trouxe aqui uma página de um trabalho que a consultoria chamada Macroplan divulgou no ano passado. Eles pegaram as 100 maiores cidades do Brasil e fizeram uma análise, não de indicadores presentes, mas da evolução de diversos indicadores nos últimos 5 anos, mais ou menos. E, em cada área, eles avaliaram aquela cidade que mais avançou. E eu, olhando hoje esse trabalho, eu trouxe aqui só essa amostra. Foz do Iguaçu foi campeã na variação do IDEB nos anos iniciais de 2007 a 2011. Estava em 27º e foi para o primeiro lugar nessa medição. E Belo Horizonte teve a maior variação no IDEB nos anos finais. Estava em 52º, entre as 100, avançou para o 19º lugar. Então, essa comparação entre cidades também é muito importante. Nós, prefeitos, trocamos informações também todo o tempo. E fica aqui, então, a homenagem a essa bela cidade que nos hospeda aqui hoje. E falando de educação, né, é algo que preocupa o Brasil, dado digamos, a baixa qualidade dos nossos indicadores nacionais comparados com outros países. Então, basicamente, precisamos de ter metas para cada unidade de ensino, a seleção criteriosa de diretores, a gente vê no dia a dia e como a liderança faz diferença quando se compara escolas da mesma região da cidade, do mesmo nível socioeconômico dos alunos, com todos os recursos, escola com a mesma infraestrutura, se vai ver a diferença de resultado, a diferença se faz com a liderança do diretor ou da diretora. A melhoria de infraestrutura, a promoção de saúde na escola, poucas cidades fazem isso, olhar a saúde das crianças, e investimento e desenvolvimento gerencial dos diretores, desenvolvimento continuado dos professores. E eu saltei aqui a questão da primeira infância. Quando me perguntam qual é o maior legado que eu espero deixar da minha administração, eu digo, é a expansão maciça da educação infantil, da primeira infância. Um salto vigoroso em número de vagas com escolas de qualidade. Nós começamos com 26 escolas, e eu espero terminar, é a meta, com cerca de 140 escolas, e escolas, todas as novas, já para 420 crianças. E para dar esse salto, nós precisamos, é uma dificuldade muito grande no Brasil hoje, fazer projeto, construir, fiscalizar, né? Uma miríade de pequenas empresas, muitas vezes construtoras sem condições de fazer um trabalho no prazo, na qualidade adequada, e essa profusão de órgãos de controle que nós temos no país,
né? Não precisamos citar quais são, todos muito bem intencionados, com a sua base legal, constitucional, mas com uma distorção incrível, né? São 3, 4, 5, 6 órgãos de pessoas muito bem remuneradas, sem prazos para cumprir, e fiscalizando um executivo cheio de prazos para cumprir e muito mal remunerado. Tá? Essa é uma das distorções da administração pública brasileira. E, portanto, se nós não cuidarmos das crianças de 0 a 6 anos, antes do ensino fundamental, principalmente aquelas que mais precisam, não adianta investir no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, porque a base já vai estar perdida e muito prejudicada. Então, quando eu inauguro uma escola dessa, é um dia de muita alegria para mim e para toda a equipe. E, para terminar, no nosso caso específico, eu diria que os maiores macro desafios interligados que nós temos à frente, isso é comum à maioria das cidades, certamente, ou a totalidade delas, exceto aquelas que vivem do royalty do petróleo, manutenção do crescimento sustentável da economia brasileira, modernização de fato dos processos de gestão pública e com muita transparência, busca por novas fontes de financiamento, e aí entram instrumentos do Estatuto da Cidade, como operações urbanas consorciadas, né, consórcios urbanísticos, etc. Nós estamos, além da PPP, experimentando também esses formatos. Aprofundamento da democracia participativa, avanço da gestão metropolitana. Nós somos a terceira maior área metropolitana do país, temos, desde 2007, uma governança bastante bem estruturada, que não foi fácil construir, está funcionando razoavelmente bem. Se a região metropolitana for mal, não adianta, né, a capital ir bem, ela certamente sofrerá os efeitos desse desenvolvimento inadequado do seu entorno. Então, nós temos também que ajudar os nossos vizinhos a crescerem de forma sustentável. Continuidade do planejamento de longo prazo nas futuras administrações e resistências às mudanças. Isso é do ser humano, é normal, e as mais difíceis não são as que estão dentro da estrutura de gestão pública, são as que estão fora. Quando se faz um plano diretor, se quer organizar o planejamento urbanístico, o mercado imobiliário reage. Você tem bons empresários, aqueles que pensam no longo prazo, e tem também seu planejamento e visão de longo prazo, e tem aqueles muitos que só pensam no próprio bolso e no curto prazo, que se dane o resto. Então, nesse momento que nós estamos falando de operações urbanas consorciadas e planos diretores regionais, para estancar de vez o crescimento desordenado, nós estamos enfrentando bastante reação. Isso é normal, faz parte também da democracia. Muito obrigado, gente. Bom, perguntas, se quiserem, nós temos tempo, imagino, estou à disposição, se for o caso. Ok. Ok. O senhor tem uma pergunta? Então, deixa eu só passar o microfone. Nós estamos vivendo, boa tarde, prefeito, nós estamos vivendo no Brasil inteiro o caos do transporte urbano. Eu sou de Belo Horizonte, e lá foi criado agora o BRT, ou o móvel. É uma novidade que muda o paradigma do automóvel para o transporte coletivo, do centro até a periferia. Outro dia eu fiz em 16 minutos nesse ônibus.
Gostaria se o senhor pudesse falar um pouco mais sobre isso, para que os gestores que estão aqui de outras cidades possam ver essa solução que está sendo feita e que tem dado excelentes resultados lá em Belo Horizonte. Bem, quando se fala hoje em mobilidade, tem que se falar em planejamento urbano, porque o problema de mobilidade hoje foi porque o planejamento urbano não foi feito de forma adequada ou sem uma visão de longo prazo, sem discussão de cenários no passado. As cidades cresceram por espasmos, né? No caso nosso lá, alguém tinha uma área, loteou, e agora a cidade cresceu para cá, cresceu para lá, e não houve um planejamento integrado, pensando principalmente na questão da mobilidade, nem ninguém imaginou a explosão do número de automóveis também. Hoje nós temos, Belo Horizonte está só abaixo de Curitiba na relação automóvel por habitante, e eles dobraram em 10 anos. Daí o choque, digamos, de congestionamento. Então, nós temos um plano chamado Planmob BH, com a visão 2020 e 2030, onde a solução é planejamento urbano pensando em mobilidade. O nosso plano de diretores regionais hoje, uma das âncoras é mobilidade. O desenvolvimento de sistema multimodal de transporte público, que não é só o BRT ou só o metrô, né? É o ônibus tradicional, com corredores, VLT, monotrilho, bicicleta, o caminhar a pé com qualidade também é mobilidade. E, para isso, o planejamento urbano precisa aproximar as pessoas das áreas de lazer, das áreas de trabalho. E existe hoje no mundo um conceito chamado cidades compactas, quer dizer, não é um conceito novo, já existe há muitos anos, mas hoje os órgãos internacionais de financiamento e de planejamento, de desenvolvimento econômico, chegaram à conclusão que as cidades, né, as grandes cidades, é onde a maioria da humanidade está e é onde o progresso acontece. A criatividade gerada pela proximidade de talentos é que faz o mundo dar saltos, né, no pensamento, na tecnologia, na cultura, nas artes, etc. Então, o que se chama de cidade compacta é a cidade onde procura-se aproveitar ao máximo os espaços, até verticalizando, mas sem sacrifício do espaço público. Quer dizer, verticalização não significa adensamento, né? Significa ocupar os espaços com qualidade e com transporte público de qualidade, né? Então, o planejamento tem que pensar o conjunto, e aí entra o metropolitano. Amanhã nós estamos inaugurando o BRT metropolitano lá no corredor da Cristiano Machado, que o senhor deve ter usado. Aliás, eu preciso sair na sequência daqui, porque amanhã cedinho eu tenho que... Eu vou pedir desculpa não acompanhar o jantar, porque preciso retornar em seguida. Mas o BRT, como qualquer outro transporte, em Curitiba ele saturou, né? Os paranaenses sabem disso. Por quê? Cada corredor tem a sua demanda em termos de volume de passageiros no horário de pico. Então, você tem que combinar os diversos... De repente, o BRT não é mais a solução aqui, se coloca o metrô, se leva o BRT para outro lado. E o que precisa se analisar na hora de discutir o investimento quanto vai custar cada passageiro quilômetro transportado em cada dia e qual a velocidade média do modal. Essa é a análise que se faz para tomar a decisão qual sistema escolher. Desculpe, eu me alonguei na resposta, isso aí é uma hora inteira de conversa, né? Bom, temos tempo, então, para uma última pergunta. Senhor prefeito, na realidade não é em benefício próprio, mas vou lhe fazer uma pergunta que já vi em vários planejamentos de prefeitos e capitais brasileiras. Uma das suas prioridades, e ficou bem claro na sua exposição, o senhor está voltado à criança, voltado à infância. Pergunto-lhe,
A infância tem a mãe, tem o pai, tem a tia, tem o avô, tem a avó para ser cuidado. O que Belo Horizonte faz pelos idosos? Falando um pouco antes das crianças, né? Eu não sei se o senhor sabe, existe um prêmio, uma comenda da Fundação Abrinq. Todo início de gestão de prefeito, eles contactam prefeitos do Brasil inteiro perguntando quem quer aderir a um programa de desenvolvimento do atendimento à criança e ao adolescente. E nós aderimos em 2009, e em 2012 eles divulgaram de 1.300 cidades que se inscreveram, 180 foram selecionadas como cidade prefeito amigo da criança. E dessas 180, 9 foram consideradas destaques. E entre essas 9, apenas 2 capitais, Curitiba e Belo Horizonte. Então, do ponto de vista de criança, eu estou em boa companhia, companhia de Curitiba. Em relação aos idosos, existe uma preocupação muito grande, né, porque nos próximos 10, 20 anos, a população brasileira, no nosso caso, vai envelhecer. No nosso caso, a nossa projeção, nós vamos saltar, grosso modo, de 300 mil para 600 mil pessoas acima dos 60 anos, né? Isso vai modificar radicalmente, por exemplo, as prioridades da área de saúde. E a taxa de natalidade deve reduzir mais, etc. Então, é preciso se cuidar do idoso, não só na questão da saúde, mas também do lazer, da questão até do trabalho, né? A questão da convivência. E, para citar digamos, um ranking, tem uma empresa chamada Urban Systems, que eu conheço porque ela fez um trabalho para nós lá de prospecção de mercado para concessionar uma rodoviária, e a revista Exame divulgou um ranking que ela fez das 10 melhores cidades do Brasil para se aposentar, para viver como aposentado, e Belo Horizonte foi uma delas. Então, assim, eu não tenho os indicadores de memória, mas a área social da prefeitura, ela tem uma malha, digamos, de atendimento na cidade, onde, principalmente, os idosos mais vulneráveis têm uma atenção, digamos, uma atenção especial, inclusive com atendimento médico domiciliar, instalação de kits de segurança nos banheiros, centros de convivência, né? Então, eu considero que é uma preocupação, e eu sempre presente nesses locais de convivência, até para conversar, sentir, e vejo que, de uma maneira geral, há uma aprovação em relação às nossas políticas, mas sempre com mais e mais demanda. Obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, mais uma vez uma salva de palmas ao prefeito, palestrante Márcio Araújo de Lacerda, prefeito de Belo Horizonte. Quero convidar neste momento o administrador Sérgio Pereira Lobo para fazer a entrega de um presente, um certificado também de participação pela contribuição do prefeito Márcio de Araújo de Lacerda nesta 4ª Convenção Nacional do Sistema CFA-CRAs. Mais uma vez, uma salva de palmas.